Dia, boa tarde, boa noite para você que está à procura de mais um resumo. Muito bem, mais um resumo, uma revisão acerca deste conteúdo maravilhoso de história do Brasil, que é sobre a independência, a emancipação política do nosso país. E vamos lá, cara, não se desespere, eu sei que você tá desesperado achando que não vai conseguir, mas você vai, porque você está no lugar certo, na hora certa, estudando no canal certo. Calma, fique tranquilo, se você não for bem nessa prova, eu não sei quem irá. Vamos lá, independência do Brasil, minha gente, importantíssimo. Vamos começar? Minha gente, olha aqui, de 1808 a 1822. Caro professor, por que 1808? Por uma razão simples, é a vinda da família real para o Brasil. Dom João VI vem com sua família e toda a corte imperial, diretamente de Portugal para o Brasil. Bom, isso daí é um marco importante, porque junto com Dom João VI vem o Pedrinho, né? Grande Pedrinho, que vai ser extremamente importante, você sabe muito bem. Aqui está uma representação, né? Você sabe que é aquele momento em que se grita independência ou morte! E a espada quebra, né, meu amigo? Para poucos viver esse momento, experimentar essa experiência. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, essa daqui é uma representação e nós podemos discutir sobre ela depois, tá, gente? Essa simbologia não aconteceu desse jeitinho, porque aqui nós temos evidentemente uma reflexão. O que Pedro Américo queria quando pintou este quadro, não é? O Grito do Ipiranga e toda essa narrativa, né? Estabelecer heróis, que é muito importante para uma nação, tá? Então, a independência mesmo é o 7 de setembro, você sabe, porque tem feriado, né, cara? Mas você sabe muito bem, 7 de setembro de 1822, que vai deixar... onde o Brasil vai deixar de ser uma colônia e virar, sim, um império. Então, olha que coisa louca. Todas as revoluções da América que foram iluministas romperam com a monarquia. No caso do nosso Brasilzão, não. Nós vamos ter aí um rei, Dom Pedro I, e ele vai ser o nosso rei aqui do primeiro império, certo? Então, vamos ver o que marca esse período de forma determinante. Vamos lá? Minha gente... A vinda da família real, como eu disse agora há pouco, é um momento ideal para nós pensarmos e começarmos a refletir sobre isso. Você sabe, é ele de novo, né? Incansável Napoleão Bonaparte. A invasão napoleônica, graças à ideia do bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental, minha gente? A lei estruturada pelo Napoleão, que dizia que nenhuma nação poderia fazer comércio com a Inglaterra, justamente porque se fizesse, seria invadido pela França. Napoleão, então, dessa maneira, força Portugal a tomar uma decisão, se continuará fazendo comércio com a Inglaterra ou não. No caso, nós sabemos muito bem que a invasão napoleônica trouxe um transtorno muito grande para Portugal e fez Dom João VI pegar toda a corte e vir embora para o Brasil. Simples assim, minha gente, simples assim. Então foram aí uma transferência do centro administrativo, e é a primeira vez na história do mundo que o rei de uma metrópole vem morar numa colônia. Aonde, queridos? Rio de Janeiro, viu? Porque o Rio de Janeiro já era a capital a essa altura, capital aqui da colônia, tá certo? É claro que isso tem um impacto muito relevante no Brasil. O Brasil vai deixar de ser uma colônia brevemente, vai se tornar um Reino Unido, e aqui que tá o grande BO, né, gente? Depois, o Brasil não vai querer ser rebaixado novamente à colônia, e aí tem toda uma discussão acerca disso, tá? Então é importante de nós lembrarmos que esse conflito e esse contexto, essa modelagem que nós estamos vendo, ela é muito própria do Brasil e ela faz muito sentido dentro desse período. Quando Dom João VI para cá vem, ele faz reformas importantes no Brasil, que você precisa se lembrar, não é? A abertura dos portos, por exemplo, é uma das grandes inovações. Lembra que no Pacto Colonial, Brasil, que era colônia, só podia fazer comércio com a metrópole, ou seja, Portugal. O que foi a abertura dos portos? A partir de agora,
o Brasil também poderia fazer comércio com outras nações, principalmente a Inglaterra, minha gente. Então essa é a grande abertura dos portos que em 1808 foram feitos, tá? Então isso impulsionou o comércio e, é claro, a Inglaterra se beneficiou, tendo em vista que a Inglaterra estava fazendo a segurança lá de Portugal na ausência de Dom João VI. Mas que fenômeno louco, minha gente. Qual era a ideia de Dom João VI? Fazer o do Rio de Janeiro, pelo menos ou minimamente, algo parecido com aquilo que era uma cidade europeia, aos níveis da Europa. Era o que ele queria transformar ou fazer com o Rio de Janeiro. Ele vai criar algumas instituições importantes. Então ele vai fundar o Banco do Brasil. Lembra que tudo no Brasil, o Brasil por ser colônia, nós não tínhamos no Brasil nada disso, tá? Não tinha banco, não tinha imprensa, e ele vai criar o Banco do Brasil, a imprensa real, que é a imprensa régia, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, que vai trazer o desenvolvimento cultural, e escolas de medicina, muito importante, porque lembra que até esse momento, olha quanto desenvolvimento, né? Os filhos da elite tinham que ir estudar aonde? No exterior. Minha gente, não é fácil não, tá? Essa revolução toda vai elevar o Rio de Janeiro a uma grande cidade aqui da colônia, né? Então a gente está vendo o que? Uma modernização. Dom João chega transformando o Rio de Janeiro numa nova cidade, numa economia mais pujante, numa economia mais prevalecente, num comércio mais aberto, né? Sem falar nas melhorias urbanas. Muito bem. Só que olha só, meu povo, 1808 a 1821. Quer dizer, Dom João não vai voltar não, hein? Essa é a grande questão. Veja, Napoleão já foi derrotado, já acabaram as guerras napoleônicas, e aí a galera portuguesa começa a questionar. Ô minha gente, que história é essa? Cadê o rei? Que história é essa que o rei fica na colônia? O rei tem que voltar para Portugal, cara. E aí vem a grande Revolução Liberal do Porto. Então, a Revolução Liberal do Porto é esse clamor dos portugueses. É um movimento que vai justamente exigir o retorno de Dom João VI a Portugal, tá? Quando isso acontece, a gente tem aqui as cortes portuguesas tentando recolonizar o Brasil. Então, lembra? Colônia, virou Reino Unido, e agora? Volta Dom João, é o que nós estamos reivindicando, e Dom João vai voltar. E agora nós vamos fazer o quê? Rebaixar o Reino Unido. Nós vamos fazer o Brasil voltar a ser colônia, rebaixar o Brasil. Mas aí, minha gente, era tarde demais, né? Então isso aumenta um clima de tensão, certo? Mas uma coisa, Dom João foi esperto. Quando ele volta para Portugal, ele deixa no Brasil o seu filho, Pedro, grande Pedro, hein? Na verdade, nessa época era o pequeno Pedrinho. O Pedro é justamente essa pessoa importante para nós, porque é ele que vai ser aí o pivô, ou seja, aquele que vai tomar as cenas, rédeas na mão para a nossa independência. Então Dom João VI retorna e deixa o Pedrinho lá como regente. E isso aqui vai piorar as tensões, minha gente. Por quê? Por uma razão muito simples. Os portugueses vão falar, mas cadê o Pedro? Não é que se morreu Dom João, quem assume? Ele, Pedro. Então o que o Pedro está fazendo? O Pedro deveria entrar de volta num navio para Portugal. Volta, Pedro! E do outro lado, o que a gente tem em cima de Pedro? Os brasileiros falando, não, Pedro, se você for embora é aí que a coisa vai ficar feia. Se você for embora é aí que a gente não vai ter chance de nada. E aí o Brasil virou esse angu aonde a gente tenta fazer as coisas e as coisas não acontecem porque depende de alguém, cara. Calma, eu me excedi, realmente. Vamos limpar isso. O que acontece? Realmente ele, o Pedrinho, olha aqui que pessoa mais bela, né? O nosso amigo Pedro, ele vai fazer o quê? Ele vai decidir ficar no Brasil. Isso aí, 9 de janeiro de 1822, mesmo a corte de Lisboa ordenando o retorno de Dom Pedro a Portugal, ele vai justamente ouvir o povo brasileiro e vai dizer, se é para o bem geral da nação e felicidade de todos, diga ao povo que fico. Então,
por isso que é o dia do fico, viu, gente? É porque ele determinou ficar no Brasil, né? Então isso é muito importante, porque é justamente esse o grande marco que as cortes portuguesas vão esperar e o primeiro passo concreto para a independência. Não resta dúvidas, Pedro não voltará. Portugal, então, decide espremer essa situação ainda mais, até chegarmos nessa data histórica. Então veja, de janeiro a setembro, o que a gente tem, minha gente? A gente tem justamente essa pressão portuguesa para o retorno do rei, o retorno do Pedro. O Pedro não vai voltar, né? Então ele realmente, no dia 7 de setembro, que é a data histórica, né, vai proclamar a independência ou morte, né? Como você sabe, é nada daquela forma como nós sabemos da pintura famosa de Pedro Américo, né? Aquela pintura que nós colocamos lá no início, no primeiro slide, né? Essa daqui. Não dessa maneira como está representado aqui, existe uma criticidade que nós podemos mais à frente estudar sobre isso. E mais para frente vamos ter um vídeo no canal só sobre essa pintura aqui, para você entender como que é a construção de um herói, a construção de uma narrativa de um herói. Certo, minha gente? Dia 1º, então, de dezembro, o Brasil, então, se emancipa de fato e a coroação do imperador acontece, tá? Ele foi coroado e inicia-se, então, aquilo que nós chamamos de primeiro reinado. Então, veja, diferente. Cadê o povo? Cadê o povo brasileiro? Pois é, o povo não participou, não estava ali presente nesse momento de decisão, porém, resta uma missão para Dom Pedro. Cenas dos próximos capítulos. Como que ele vai fazer para não acontecer, né, o que aconteceu na América Espanhola? O que aconteceu? Vários pequenos países, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, se formaram. E como que Dom Pedro fará agora para o Brasil não virar pequenos países também? É o nosso vídeo sobre o primeiro reinado. Em breve você vai poder ver aqui no canal. E é isso, minha gente. Dúvidas, deixe no comentário. Até mais. A gente se vê. Boa sorte. Valeu!